Olá, sejam bem-vindos a O Onjango do Empreendedor, o canal da GRAINC. GRAINC, uma instituição vocacionada para treinamentos em liderança e negócios. Hoje vamos falar de um tema muito interessante: comunicação assertiva. Eu sou o Mário Solundo, sou grato e sou inconformado. Por falarmos em comunicação assertiva, escolhemos hoje uma pessoa que dispensa apresentações. Mas ainda assim, eu vou apresentá-lo, o nosso amigo Pedro Mota. Vamos chamá-lo de Pedro Mota. Seja bem-vindos ao nosso canal, ao nosso programa e à GRAINC. Muito obrigado e obrigado à GRAINC pelo convite que me formula. Muito obrigado por estar aqui, é uma grande honra tê-lo aqui. Vamos dizer aí duas ou três palavras sobre quem é o Pedro Mota. E eu poderia até falar dele, mas eu vou dispensar que ele próprio se apresente. Eu sou o Pedro Mota, olá a todos os seguidores e amigos da GRAINC. Sou o Pedro Mota, sou jornalista, sou formado em comunicação social, tenho passagens por atividades e experiências como consultoria, assessoria e direção em comunicação para instituições governamentais e também para pessoas e empresas particulares. Atualmente sou diretor de informação da Rádio Prenda 105.3 FM. Sou formador no Centro de Formação de Jornalistas Cefojor, onde ministro as cadeiras de técnicas de apresentação e locução para a rádio e para a TV. Também ateliê de rádio. Boas, obrigado. Pelo currículo, como dissemos, dispensa comentários e está especializado, tem muitos anos de experiência em comunicação. Poderíamos aproveitar esse gancho para nos falar um bocadinho do que é isso, comunicação. Pois, eu não me consideraria uma pessoa com muitos anos de experiência, apenas umas dezenas, né? Mas suficientes para Sim, partilhar o que para tem. poder dizer alguma coisa. E a começar do conceito de comunicação, podia mesmo dizer, e como eu costumo dizer, não sou muito de seguir os conceitos livrescos, né? Mas comunicação é tornar comum. É fazer com que o que é percebido pelo Pedro possa ser percebido pelo Mário. O que é percebido pelo Mário possa ser percebido pelo operador de câmara. E que em conjunto sabemos que ambos dominamos a mesma ideia de um mesmo conceito. Ok, tornar comum e muito mais no contexto das empresas, esta visão de tornar comum, de pegar essa comunicação e agora acrescentamos o termo assertividade. Podia aprofundar um pouco o que é isso de comunicação assertiva? Pois, no conceito de assertivo não é mais nada senão a capacidade ou a habilidade de poder expressar, transmitir pensamentos, ideias de forma direta, sem ferir os outros, sem se esquecer da nossa própria responsabilidade, mas também da responsabilidade dos outros, da nossa capacidade de absorver e da capacidade dos outros de absorver, de formas a que o que eu digo, mesmo que seja de forma direta, não fira os outros. Isso não quer dizer que eu não tenha que as pessoas não tenham de se ferir nas coisas que dizemos, porque a depender do que se diz, a sensibilidade é individual, cada um é sensível a seu nível. Mas eu tenho responsabilidades de dizer, por exemplo, às pessoas com que lidam comigo, as pessoas que me conhecem, de que pronto, eu gostei do fato do Mário num sentido, assim, num exemplo prático. Mas se calhar o tom azul lhe ficaria melhor do que o cinza que tem agora. Entretanto, eu não estou a dizer que não gosto do cinza. Estou a dizer que o tom azul realça melhor, por exemplo, o seu tom de pele. Ou talvez traria mais elegância e mais... Então, o Mário não vai ficar com a ideia de que eu estou com inveja do seu fato. Eu estou a dar
acertadamente aquilo que o Mário precisa ter. O contrário seria, por exemplo, eu dizer assim: puseste cinzento, mas não sabes que cinzento, para nós, por exemplo, consegue notar o que eu estou a dizer, não? Mas pôs um fato, Percebo. pôs este fato cinzento, não sabe que o cinzento. Não, eu estou a dizer, gostei muito de lhe ver do fato cinzento, e aliás o modelo é muito bonito. Por que é que não usa o azul? Né? Em vez de dizer porque é que não usa o azul, eu digo não. Acredito que se experimentasse o azul, eu levo-lhe a pensar só na possibilidade. E essa possibilidade gera um gatilho em ti, de maneiras a sensivelmente, sozinho, tentar aplicar aquilo que te foi dito, sem sair do diálogo de forma. Sem sair do diálogo ofendido. Então, nós não precisamos ser agressivos quando queremos ser assertivos, porque muitas vezes até confundimos frontalidade com buçalidade, né? E as pessoas às vezes pensam que ser assertivo, dizer as coisas de forma direta, é dizer na cara, né? E nós quando dizemos dizer na cara, e principalmente no nosso conceito angolano, quando dizemos eu vou lhe dizer na cara, já sabe o que é que as pessoas querem ir dizer com dizer na cara, né? Vai ter que lhe doer. No conceito assertivo não é ter de doer, é ter de a pessoa entender que pode fazer de forma diferente. Colega, trabalhamos 8 horas, tu até és um profissional excelente. Entretanto, noto que sempre que saímos, o colega deixa a porta do gabinete aberta e deixa o ar-condicionado ligado. Por que é que não experimenta observar sempre à saída que coisas é que deixa por fazer? Porque depois consome muita energia, depois consome... Então a pessoa não fica ali na ideia de fulano não gosta do meu brilho, né? Nós temos essa ideia de que se damos um feedback a alguém, e principalmente quando o feedback é mal feito, é mal dado também, dá essa ideia de que há um invejoso a surgir e a tentar correr connosco, né? A tentar tirar o nosso brilho ou competir. Não gostou muito, ele não tolera, não me leva a sério, ou se calhar até me leva como inimigo. Não. Nós, enquanto assertivos, enquanto comunicadores e de forma assertiva, principalmente no ambiente corporativo, precisamos fazer com que o que nós dizemos aumenta a colaboração entre nós. Olha, e já que tocou neste assunto, vamos lá chegar um pouco mais à frente, tocou um pouco já em algumas técnicas. Voltemos um pouco mais nessa da comunicação e falou de um lado mais agressivo, mas há o outro lado também de comunicação em que se calhar seja o colaborador, seja o próprio líder, é muito mais passivo, mas o que eu percebo do que está a dizer é que a assertividade está aí no meio termo. Sim. Não se estar do lado buçal, é assim que você quer? Ou vai ter que cortar isto, buçal ou boçal? É mesmo buçal. É ok. E do outro lado aquela passividade. Sabemos que por passividade também comunicamos. Às vezes não me expresso, não expresso as minhas opiniões. Sim. O assertivo exatamente está nessa extremidade, ou seja, neste equilíbrio em que as pessoas têm espaço de poder expressar, todas poderem expressar as suas ideias, as suas opiniões, sem temer, porque muitas vezes, e agora que falamos da passividade, temos pessoas de um lado que são estas, né? As ofensivas, os ofensores, os hostis, e temos do outro lado aqueles que podem se sentir vítimas e em relação a isso não têm nada a dizer. Mesmo numa reunião, às vezes o líder pergunta alguma opinião a dar, e a pessoa acha que para não ter de ser julgado, para não ter de ser tido como o revu, por exemplo, para não ter de ser tido como o do contra, prefere não dizer nada. Então sai com os sentimentos sempre recalcados, e se pegares nessa pessoa e levares, por exemplo, para fora, num convívio, num encontro fora daquele ambiente, ele vai te dizer: eu até queria ter dito. Eu até queria ter dito aquilo. Mas pronto, na empresa também, né? Não me deixam, não me permitem. Eu até podia... Eu quando ouvi o chefe dizer...
me ocorreu mil ideias, eu queria dizer umas coisas. E às vezes as pessoas são passivas só para não terem de dizer as coisas tal como elas pensam. Mas será que é só pelo facto delas não quererem dizer tal como elas pensam? Ou porque se calhar também uma certa falta de inteligência emocional, alguns traumas lá do passado, o ambiente em que ele cresceu, se calhar tem medo, falou há bem pouco tempo, o medo de ser julgado. Exatamente. E às vezes é um medo aparente, quer dizer, eu é que interiorizei este medo e não necessariamente a outra pessoa. Como é que vê este lado? Nós temos, podíamos dizer, um mundo culturalmente medroso, ou seja, há partes da sociedade, e podíamos dizer da sociedade global, né? Há regiões da sociedade global onde o medo da expressão é maior do que outras, né? Há aquelas pessoas que já foram educadas a serem um pouco mais expressivas, sem falar mesmo de que, olhando, por exemplo, para a questão de temperamentos, para a questão de comportamentos, à medida em que somos, se nos descobrimos, nós percebemos, por exemplo, se somos sanguíneos ou outro tipo de temperamento, de perfil que nos permite ser mais expressivos, menos expressivos ou mais retraídos. Alguns deles resultantes também dos traumas, como estava aqui a dizer. Imagine que se você cresce numa casa ou num lar, numa família em que nunca podes dizer alguma coisa, você vai ser um adulto que nunca vai poder dizer nada. Dar as suas contribuições, as suas opiniões. Nós, por exemplo, na realidade em que vivemos, temos pessoas que para elas a coisa é sempre normal, né? Deixa como está. E o deixa como está não está a ficar cultural em função daquilo que nós fomos vivendo, as nossas próprias experiências, enquanto angolanos, por exemplo, da nossa experiência, os vários contextos que atravessamos na nossa história, fizeram com que algumas pessoas pudessem não querer ter opinião sobre nada, porque se não vai falar política, por exemplo. Menino, não fala política. Se não vai falar política, depois se não, se for na igreja, se não depois vai ficar sob disciplina e não quer ficar no cantinho, né? Não quer ser a ovelha transmalhada, né? Se não, depois o pai, quando ouvir que eu disse isso, provavelmente a família vai me julgar. Então, o nosso contexto histórico fabricou estas pessoas. Para não irmos a dimensões globais, fabricou pessoas a essa dimensão. Mas deixa-me dizer que o universo em si, né? Ou seja, o globo em si, você vai encontrar culturas assim. Olha que, sem olhar para o contexto político, militar, etc., da Angola, se olhares, por exemplo, para o pessoal da região do Cunene, em Angola, as mulheres, por exemplo, não são muito expressivas. Elas nunca demonstram que estão felizes. É assim, o Alepo, não há tu. Quer dizer, ela não nunca tinha observado isso. Ela nunca te diz com um sorriso, porque na cultura a mulher não precisa, não deve ser essa pessoa. Não. Vai demonstrar leviandade. Vai demonstrar. Então imagina, nunca vais saber que emoções pairam sobre aquela pessoa. Talvez se chegar a ponto de chorar. Há outras, né? Há outras culturas. Voltando aqui a tal questão de se fomos fabricados assim, se o contexto nos fabricou assim. De certa forma, sim. Por um lado, o contexto, o meio em que vivemos nos torna as pessoas que somos, do ponto de vista de comunicação. Mas, por outro lado, às vezes está no nosso ADN, na forma como nós fomos talhados, sem hostilidades, sem traumas. Fomos talhados assim, culturalmente fomos talhados assim. Vai poder ver, por exemplo, não posso assumir como tal, mas também observa-se isso, por exemplo, nas mulheres muçulmanas. Dificilmente vai ver uma mulher muçulmana de burca. Primeiro já, de burca não vai poder ver o sorriso. Ver a expressão dela. Sim, de burca não vai poder ver o sorriso. Mas, se tiver que ver o sorriso, é muito raro. Primeiro porque a pessoa não ousa chegar perto de uma pessoa
como tal, sem ter tido essa intimidade, né? Sem ter tido este espaço. São pessoas muito que se reservam em si. Como ouvir delas alguma opinião? Ok, voltemos então ao contexto. Falou muito do contexto sim. Interessei-me por essa parte. Voltando para a realidade angolana e mais especificamente para o mundo empresarial. Afinal, aqui também está o canal Graenc, o Onjango do Empreendedor, um canal onde queremos partilhar conhecimentos sobre liderança, sobre negócios. Então estamos a falar para o empresário, para o empreendedor, estamos a falar para o líder de uma instituição qualquer, mas se calhar estamos a falar para um estudante que quer seguir esta área. Hoje, com a experiência que tem na área de comunicação, já foi assessor, ou já esteve assessor, passa por rádio, é formador. Qual é a tua experiência, qual é a tua visão sobre o nosso contexto atual em termos de comunicação? É verdade que não dá para generalizar, mas algumas experiências que veio assim de comunicação que poderíamos dizer que está muito marcante nos empresários, nos empreendedores, um tipo de comunicação, se calhar, que atrapalha o crescimento das empresas. Bom, nós, do ponto de vista da assertividade, temos que assumir que, em grande medida, ainda somos muito arrogantes. Quando digo arrogantes, somos muito agressivos a comunicar. Temos ainda líderes que... Líder ou chefe? Pronto, faz. Vamos assumir líderes para depois não termos que magoar aqui pessoas que... Pronto, eu gosto muito de falar com exemplos. Líderes cuja expressão é essa. Pronto, vocês como aqui em Angola tudo é normal. Que seja como vocês. Olha, eu não estou habituado a trabalhar nesse vosso modelo. Quer dizer, o líder não partilhou a visão, mas quer que as pessoas trabalhem no seu modelo. E quando o líder não partilha a visão, não se sabe como se lhe pode ajudar para se chegar ao objetivo, ou pelo menos a alcançar os objetivos daquela visão. Temos líderes, e as pessoas sabem disso, não é nenhuma mentira, que ainda funcionam na base da ameaça. Se não estiver feliz, pode mesmo amanhã passar pelos recursos humanos e... arruma as botas e... Se não estiver contente, olha, eu levei muito tempo para construir isso e... Olha, há milhares de candidatos lá fora à espera para ocuparem o teu lugar. Sim, lá fora. Então, temos esse grosso de exemplos. Que começa do líder e então, à medida em que as lideranças vão descendo de forma hierárquica, a consequência é a mesma, né? Ele com o CEO, o meu chefe direto que despacha com o CEO, levou o ralhete nessa medida, ele quando sai dali pensa que é mesmo assim. Então a mim vai transmitir a ideia assim mesmo. Olha, não quero saber, não quero mais ouvir ralhetes lá de cima, então vocês tinham de saber se não sabem. É para fazer. E mesmo que a coisa se faça mal. Os e-mails não são claros, as mensagens são ambíguas, não se preparam reuniões convenientemente. Às vezes as agendas são difusas, ninguém consegue perceber o que é que... Chega-se na reunião e às vezes é na reunião onde tem que se reajustar de novo toda a agenda, porque nenhum ponto como tal foi preparado convenientemente. Depois aparece o ponto, desculpa lhe interromper, os diversos. Algo que eu não gosto muito das reuniões é quando aparecem diversos. E estamos a falar de comunicação. Ainda vai lá um diverso de esquebra para atrapalhar mais ainda. É o que mais vai gastar tempo na reunião e acaba sendo uma reunião improdutiva, totalmente improdutiva, porque ninguém veio, nem quem quis transmitir as ideias ou quis ajustar projetos, quis preparar. Há reuniões, por exemplo, para preparar outras reuniões. Mas às vezes estas reuniões mesmo não resultam em preparação alguma. E as pessoas acabam perdendo tempo nos diversos.
olha, agora quero trazer o ponto. Bom, se eu recebi um e-mail a pedir que eu trouxesse contributos para a agenda, por exemplo, é no e-mail onde eu posso, por exemplo, aproveitar e dizer, cara colega, recebi com agrado o seu e-mail e sugiro isto, isto, isto. As pessoas recebem o e-mail, fecham-se em copas, para no dia seguinte ainda perguntar, e a reunião era mesmo de quê? Letreiros que não indicam absolutamente nada, redes sociais onde inicialmente, redes sociais, a falar aqui para trabalho, o WhatsApp, por exemplo, onde inicialmente era um grupo de trabalho, a dada altura as pessoas só recebem conteúdos que nada têm que ver. Contribuem para o objetivo ou a visão pelo qual se criou. Exatamente. E então, quando damos por nós, só estamos a girar em torno da toxicidade comunicativa, né? Nos acabamos intoxicados com milhares de informação inconclusivas, difusas, sem objetivo claro, e que quando quisermos fazer balanço, levantamento ou, por exemplo, estudo ou análise da produtividade, o fim das contas é ninguém produziu nada. Sem falar de que ainda adotamos um modelo de trabalho de que mais vale o funcionário cumprir o horário de trabalho e não propriamente produzir. Então estamos aqui a ver duas perspectivas. Uma do líder, que estamos a falar daquele líder, é verdade que tem também grandes líderes que inspiram a visão, mas estamos a falar então deste lado em que tem o líder que não inspira a visão, mas quer resultados. Quer resultados e em face disso torna-se arrogante na sua comunicação, logo não é assertivo. Mas também temos do outro lado, se calhar, os colaboradores que podem ter recebido a visão, mas não se alinham nesta visão. Como é que vês no ambiente atual, pelas tuas experiências, como é que vês isso? É assim, é muito difícil nós nos alinharmos a uma visão que não nos foi dita, ou seja, que não nos foi apresentada. É mesmo muito difícil. As empresas periodicamente, reúnem-se para ou redefinir o plano estratégico, por exemplo, ou produzir o plano estratégico, para depois não termos de volta e meia nos perguntar o que é que vamos fazer, né? Periodicamente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, mas geralmente a primeira reunião do ano, por exemplo, deve ser, em grande medida, a de preparação da estratégia. Só que até as reuniões de preparação da estratégia, se o líder, ou pelo menos a equipa que lidera e que dá suporte ao líder, não tiver sentado antes para nos transmitir a nós, colaboradores, por exemplo, de que a visão para este ano ou para este período é esta, nós entramos vazios e saímos com uma mão cheia de nada. Muitas vezes até chegamos a ir sentar com alguns líderes, principalmente com os gestores, para partilhar visões. Mas se estes líderes não estiverem preparados para ouvir, e aqui é preciso também saber a quem é que eu vou levar o feedback, né? Aqui é preciso entender a quem é que eu vou levar o feedback. Se nós não estivermos prontos, se o líder não estiver pronto para receber, acolher a visão, eu vou visitar muitas vezes o líder no seu gabinete, no seu escritório. Mas provavelmente eu vou fazer essas visitas e que elas vão sempre resultar em saco roto. E então espera-se que as pessoas produzam, mas essas pessoas não produzem. E comunicação parte mesmo dali. É o poder dar um feedback, é o poder, o Mário poder estar aberto a ouvir e a me perguntar no que é que eu quero, em que ponto é que eu quero chegar. Se nós não tivermos, por exemplo, ouvidos para ouvir, nós não estamos a comunicar, estamos a informar. Porque no processo de comunicação, assertivo ou não, tem de haver um que dá
E o outro o outro que recebe. Na assertividade vem a escuta ativa. Olha, pause só um pouco aí, vamos já falar dessas técnicas aí um pouco mais à frente e vamos terminar com esta parte das várias formas de comunicação. E vamos no exemplo hipotético, né? Em que o líder está na empresa, tem uma equipa e ele percebe que a equipa não está a dar aquilo que devia dar. Deste aqui o exemplo de... começa lá de cima, vai recebendo ralhetes, o outro também dá ralhetes. Então, um líder desses que passa a vida, por exemplo, a gritar com os funcionários, eu vou usar a mesma expressão, gritar. Sim. Gritar para os funcionários. Só que, em consequência, ele depois também chega em casa todo... esgotado. Né? Como é que avalia esta situação? Estamos a falar de falta de inteligência emocional. Como é que poderíamos trabalhar com este líder para... Bem, aqui a questão é, tudo o que nós fazemos, eu costumo dizer que tudo o que nós fazemos volta a nós mesmos. Quer dizer, se eu construo uma aura de energia negativa, eu tenho que receber de volta energia negativa. Ou seja, se eu construo um ambiente em que, enquanto líder, em que eu tenho de ficar nervoso, tenho que parecer nervoso, eu tenho que parecer... primeiro tenho que ser já o carrancudo, né? Eu se entrar aqui pela porta da Grainc, a primeira coisa que as pessoas têm que notar é que eu sou mau. O chefe. Cara de poucos amigos é a primeira coisa. Sim. Estas pessoas geralmente vão ter que encontrar culpados no fim do processo. E ali é onde começa o problema. Porque não é culpa dos outros o que acontece conosco. Aprendi com alguém que na altura nós nem tínhamos muitos conceitos de inteligência emocional. Mas ela dizia assim: tio, o que cabe na tua cabeça não cabe na cabeça dos outros. Às vezes você pensa que os outros deviam fazer como tu. Mas só tu é que estás a pensar assim. Você já transmitiu aos outros que este é o pensamento. Se você não tiver transmitido aos outros que este é o pensamento, as pessoas não vão adivinhar e não vai passar telepaticamente o teu conceito da tua cabeça para a cabeça dos outros de forma automática. É preciso que você treine e entenda. É possível pegar nesse líder e treiná-lo. Aliás, uma das coisas que é preciso que os líderes saibam é que eles precisam treinar todos os dias para que não sejam os primeiros a serem ultrapassados. Se os líderes não se desafiam ao treino para não ficar ultrapassados, ao treino mesmo, ao treinamento constante, ler bastante, descobrir, frequentar novos meios, porque há pessoas também muito fechadas, né? Muito fechadas em si. Há meios em que, se nós permanecermos neles o tempo todo, nós não mudamos. Eu sou um líder, vamos aqui imaginar, destes. O meu amigo também, na empresa em que ele é o responsável, ele também não tem um modelo diferente de gestão. O amigo que ele vai trazer para me apresentar, idem, pior, não está preocupado em olhar para as pessoas enquanto seres humanos. Então está a dizer que o ambiente em que este líder está envolvido vai influenciar sobremaneira... O ser humano é influenciável em todos os sentidos. Nós às vezes dizemos, não, nada me influencia. Não é verdade. O ser humano, desde a sua essência, e a ciência, principalmente a neurociência, a psicologia, vão comprovar isso. O ser humano vive de acordo ao seu meio. Ele é uma máquina adaptável. Tanto é assim que, se saíres daqui da Angola para os Estados Unidos, tens no máximo 2 anos para começar a se comportar como um americano. Não vais dizer, não, eu sou angolano, já sou assim, e aqui... Não. Porque o contexto vai te moldar. Vai te moldar. E voltando a esta situação deste líder que vai gritando para os seus funcionários,
estamos a falar para empreendedores, para empresários, e aqui, embora na parte final vamos deixar algumas dicas, mas se tivéssemos que deixar já uma dica, uma delas que deixou é essa, que é preciso treinamento, e por falar de treinamentos, o nosso centro de treinamentos, a Grain, que está cá para dar esses treinamentos, quer seja de inteligência emocional, quer seja de liderança, e falar de liderança é comunicação. Então, neste curso de liderança também vamos falar sobre comunicação, para além de que temos mesmo palestras motivacionais onde podem participar e adquirir mais conhecimentos. Portanto, você que é líder, você que é empresário, está convidado para visitar o nosso centro e conhecer mais sobre quem somos nós. Voltemos então ao que dizia, consequências deste comportamento que eu vou chamar de irresponsável, deste líder que não tem uma comunicação assertiva. Que impacto é que isto vai ter na sua liderança, nos liderados? Primeiro, baixa produtividade. Eu gostava, até podia fazer de forma contrária. Pessoalmente, cansaço mental. Okay. O líder que está sempre com os nervos à flor da pele, não tem... Líder, qualquer pessoa, não tem outro resultado senão a fadiga mental. E a fadiga mental tem consequências físicas, né? Então está sempre com os músculos tensos, com os ombros a doer. Está chamados sintomas psicossomáticos. Exatamente, né? Se dizem os... com os ombros a doer, as costas, etc, etc. A lombar parece já que andou a levar sacos de cimento. Do ponto de vista de produtividade, baixa produtividade na empresa, porque a empresa não está alinhada. As pessoas, comunicar é fazer com que nós estejamos alinhados. E quando não estamos alinhados, cada um está a fazer da sua forma, mas supostamente para atingir os mesmos objetivos. Não se chega lá. Não chegando lá, o líder gera inimigos. Há empresas cujos líderes estão a entrar, os colaboradores estão a inventar o que fazer. O líder está a entrar, o colaborador, mesmo que a parede já esteja branca, ele vai procurar onde estiver a tinta branca, para o líder só pensar que ele está ocupado. Olha, desculpe-me interromper-lhe, fez-me recordar uma experiência numa empresa onde eu passei há uns anos atrás. E só vamos citar esse exemplo para pontualizarmos e mostrar que essas coisas acontecem. Eu passei numa empresa onde, assim, aos domingos era dia de arrumar a oficina. E um certo grupo de colegas, talvez por se sentir com medo, até não perceber bem como poderia ser o comportamento do líder ou do chefe da equipa, no domingo pegavam numa caixa de ferramentas, arrumavam, depois de acabar de arrumar, desarrumavam. Despejava todos os parafusos para o chão, depois arrumava de novo. E eu achava que aquilo era muito... Para mim não fazia sentido. Para eles fazia, porque era uma forma de mostrar ao líder que estavam a trabalhar. Eu tinha escolhido diferente, era ir para a biblioteca e ler um livro, porque para mim era mais frutífero. Recordei-me dessa experiência de há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, se calhar. O que acontece é exatamente isso. As pessoas depois acabam fazendo só. Nós hoje temos muitas empresas para onde as pessoas vão fazer só. Pronto, vou só fazer. O colaborador não é feliz, o colaborador quando eu chamo felicidade não é porque ele é mal pago. Às vezes até ele tem salário condigno. Só que ele não se satisfaz com o que produz, ou seja, o ambiente de trabalho não satisfaz, não instiga, não desafia. E o problema está onde? Está no facto de que ninguém pergunta como ele gostava de fazer o seu trabalho, ninguém instrui como o trabalho deve ser feito. Veja aqui um aspecto. Quantas empresas conhece que têm um protocolo de acolhimento de novos funcionários? Não temos. Um onboarding, os ingleses chamam onboarding process. Um processo process. Não há, quer dizer, se há, são poucas, né? Não há, as pessoas entram e dizem assim, ele é o Pedro, agora vai trabalhar com vocês na área tal. Ponto final. Não há ali um senhor, uma senhora, uma sala, um gabinete, um departamento que diz, Pedro,
Nos teus primeiros 15 dias, venha, sente-se aqui. Este é o livro de código de conduta interna interno da empresa. É para leres. Qualquer dúvida, estou aí sentado, pergunte. Depois vamos fazer um questionário sobre isso para avaliarmos. Não é se você é apto ou não a trabalhar, porque você já foi admitido. É para avaliarmos como você compreendeu os processos, para depois não ter de pisar na bola e dizer que não sabia. E o código de conduta, logo no início, lá mais para cima, tem a visão, os valores da empresa, a missão da empresa, e ele começa já a partir daí a interiorizar onde é que a empresa quer chegar e como é que ele também se enquadra nesta visão. Sem ter mais ninguém para te contar nenhuma história. Você chega depois desse processo, você diz, eu estou aqui, primeiro devo me proceder assim, 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 e para permanecer aqui, as linhas são essas, a meta é aquela. De contrário, pronto. Eu me receberam aqui, também nem sei o que é que eu vim aqui fazer. Estou aqui. Vim só. São 15 dias já, os primeiros 15 dias, que são os dias da avaliação, são já os dias em que você começa já a ter o primeiro ambiente de frustração. Primeiro, porque os frustrados que você encontrou já começam os gritos todos os dias, você se pergunta, eu achei que aqui ia ser melhor. Mas já estão lá todos. E há um outro problema. Quando se trabalha em ambiente de insatisfação, parece que todo mundo antigo quer já te contar todos os problemas que vivem na empresa, os que vivem e os que não vivem, né? Quer dizer, você tem que ser já parte daquele grupo lá dos descontentes. E há já os mandatados a fazer essa campanha a favor dos descontentes. Quer dizer que se você não for uma pessoa concentrada, com objetivos... Com inteligência emocional também. Com inteligência emocional. Você, no terceiro mês, pronto, está naquele grupo. Está naquele grupo. Ok, boas. Então, já fica aqui uma dica, das várias dicas que temos que vamos deixar aqui hoje. Caro empreendedor, caro empresário, olha para a tua empresa, o que é que tem? Já tem um processo, um onboarding process, vamos usar o termo em inglês, que é muito conhecido, um onboarding process. Aquele processo em que você vai detalhar como é que vai receber o novo funcionário, o que é que ele deve saber, como é que ele deve se comportar. Isso até pode incluir o regulamento interno. Se você não tiver esse processo, nós estamos aqui para ajudar a criar este processo e levar a vida, a entrada dos novos funcionários na empresa a se tornar mais leve, mais suave. Portanto, estamos a falar de comunicação, isso tudo gira à volta de comunicação assertiva. Quer dizer, estamos aqui com um tema que não se esgota. Se calhar vamos tirar aí 30 segundinhos de intervalo, só mesmo para beber uma água. Estamos na Grainc, no canal Django. Corta. O Django do empreendedor, assim é que está correto, onde nós estamos a partilhar conhecimento. E hoje estamos aqui com o nosso amigo, parceiro, Pedro Mota. Estamos a falar de comunicação assertiva nas empresas. Vamos tirar 30 segundos e voltamos já num piscar de olho. Estamos de volta. Hoje que estamos a falar de comunicação assertiva no ambiente empresarial. Já vimos aqui os conceitos, ou falamos um pouco sobre o que é comunicação assertiva, falamos um pouco do contexto, vimos o impacto e, sobretudo, o impacto negativo que tem não ser assertivo na comunicação empresarial. Vamos agora continuar, mas eu gostaria que tocássemos um pouco mais no nosso contexto atual, mais as situações. Eu sei que tem muito tempo de experiência nisso, outras vivências que teve e que se calhar hoje poderíamos partilhar aí com os empresários, com os empreendedores, do que é que não devem fazer. Bom, hoje, e nós precisamos também lembrar aos internautas e as pessoas que nos seguem,
de que comunicação assertiva não se aplica só no contexto de trabalho. Para então pensarmos assim, se formos ao contexto de trabalho, não é só no ambiente interno, porque até relações interinstitucionais às vezes são afetadas por causa da má comunicação, ou seja, da comunicação não assertiva. Ou seja, nós temos, por exemplo, a GRAINC e temos uma outra instituição, a EORA ou qualquer outra, exemplo, e é uma comunicação, é isso? Exatamente. Porque veja por exemplo, e contextos da nossa vivência, nem sei se isso se diz, mas pronto, está dito. As empresas têm canais como e-mails, como letreiros para comunicação estática, telefones, formações, né? Enfim. Mas há empresas que, apesar de todos estes canais, até sites, se você enviar uma mensagem hoje, um e-mail hoje, você pode levar 6 meses para ter isso respondido. E às vezes o seu interesse é criar uma parceria de $1 milhão. Só que eu, a partir do momento em que noto que a empresa não responde 6 meses, sou capaz de deduzir que a empresa não é séria. Não é séria. Não é a empresa provavelmente que não seja séria, é que pronto, o sistema de comunicação não funciona. Não funciona. E quando o sistema de comunicação não funciona, eu não tenho respostas, e aqui estamos a pensar ou é passividade, ou às vezes até o e-mail já foi desatualizado há muito tempo, mas está lá no site e é aquele que nos disseram que é o e-mail que funciona. Então nós não sabemos, não conseguimos assumir absolutamente nada sobre estas empresas. No contexto interno, continuamos a dizer assim: é preciso que as pessoas criem espaços, as empresas criem espaços para que se produza opinião. Porque não é possível nós produzirmos com feridas. Ou seja, ontem tive uma reunião com o coach Mário, por exemplo, e saí de lá ofendido. E hoje recebo um e-mail a dizer que o meu ambiente de produção por 15 dias é com o coach Mário. Aprendemos na infância e em ética e deontologia do trabalho que a situação pessoal fica em casa. Mas a situação pessoal tem nome e sobrenome, está aqui ao meu lado. Como é que produzimos? Então, mesmo que eu quiser produzir e dar bastante resultado e trazer bastantes resultados plausíveis, eu estou a produzir ao lado de alguém que eu, que neste facilita, momento, que me é tóxico, no caso. Não facilita a produtividade. Há chefes que não sabem, mas têm nomes. Há chefes nas empresas que não sabem, mas têm nomes. Têm nomes por quê? Porque não permitem, né? Não permitiram. Nós começamos com os nomes nas escolas, né? Professores com nomes. Eu recordo-me que em 1980, acho que em 1985, 86, dava aula num centro de formação profissional no Kwanza Sul, Centro de Mecanização Agrícola Comandante Caçães. E acho que foi lá o ano do... Como é? Saneamento Econômico e Financeiro. Aí eu me recordo que o meu nome era o professor Saneamento. Está a ver? Só para rirmos um bocadinho, né? Há chefes que têm nomes. E eles têm nome por quê? Por causa da forma como lidam com os colaboradores. Não quero saber. Mas você pensa, é o motorista que o leva de cima a baixo, mas a abordagem, você pensa que o carro é do teu pai. Bom, também não é propriamente do seu, porque o carro é da instituição. Só que eu, enquanto condutor e hierarquicamente inferior, não posso responder à medida, né? E aqui voltamos à comunicação passiva. Então, amanhã tenho de o levar de novo.
para eu me sentir como? Ferido, magoado. 2, as empresas precisam acabar ou minimizar, reduzir a verticalidade da comunicação. As hierarquias. Sim, as hierarquias geram muitas barreiras. E depois, culturalmente, nós temos o problema de que eu não posso chamar o Mário pelo nome, né? O Mário tem que ser o doutor, Sua Excelência e Vossa Magnificência, Senhor Mário. Mesmo que o recado for pequeno, até eu conseguir dizer está a incendiar lá o seu carro, eu ainda tenho que lutar aqui com os títulos e até lá o carro queimou. Quando eu podia dizer, Mário, deixa agora ou dá-me a chave do seu carro porque lá embaixo está a acontecer uma situação. Não, nós temos barreiras 1000 que prejudicam ou dificultam a assertividade na comunicação. Porque uma das coisas que ajuda a comunicação assertiva é eu me poder sentir à vontade para tratar consigo. Não estou a dizer que precisamos desrespeitar as pessoas, mas o Mário não deixa de ser o Mário se eu lhe tratar por Mário. Pelo nome. Na verdade, ele é o Mário. É o Mário mesmo. Não é o Dr. Mário, não é o... Eu experimentei vários ambientes em que me chamavam doutor. Eu não gosto do título de doutor. E quando eu dizia às pessoas para não me chamarem doutor, me diziam, não, mas nós aqui todos nos chamamos doutor. Eu não gosto do título de doutor. Doutoromania. Não sou o mesmo doutor. Sim. Eu sou só licenciado, então não estou a ver, a assumir o título de doutor. Porque depois, a tia, eu nem chamo a senhora, eu chamo a tia da limpeza. Vai ter dificuldades de tratar comigo porque nós, a nosso nível, já somos todos doutores. E geralmente não tem uma tia da limpeza com título de licenciada, por exemplo. Não estou a dizer que não existam, né? Pelo menos, mas a realidade nos diz que dificilmente você tem essas pessoas. Então, quando chega a esse nível, o tratamento depois começa a complicar. E tocou num assunto interessante das barreiras na comunicação, já que estamos a falar de comunicação assertiva. Tem essas barreiras e tem outras que são barreiras físicas. Trabalhei por uma empresa onde eu aprendi muito, onde tínhamos a cultura de portas abertas, onde o líder tem o escritório aberto e trouxemos esta visão, essa cultura para a nossa empresa, em que para alguém entrar no meu escritório, no escritório do colega, não precisa bater a porta. Como é que vê isso? Mas está a falar, por exemplo, de não bater a porta. Eu, muito recentemente, tive dificuldades de obter o preço de uma sala, de uma das salas mais publicitadas aqui a nível de Luanda, porque o gestor, deram-me o número do gestor. O gestor está a dizer, não, eu não vou te dar preço no meu número pessoal. Comunicação. E é uma de negócios. Eu não posso te dar, ele só precisava me dizer, olha, o preço é X. Mas a próxima que me puder ligar, que me quiser ligar, o canal é... Esta aí. Ele está a dizer, não, eu nem sei quem é o senhor, como é que teve o meu contato. Não, deram-me o contacto e gostava só de saber quais são as condições de ter acesso à sua sala, como é que se paga, Mas, senhor, eu não vou responder sobre preço no meu número pessoal. Nós já estamos a ter conversa. E o bom da assertividade na comunicação é exatamente isso, né? O bom e o mau da assertividade é exatamente isso. Às vezes as pessoas reagem ilógicas, porque nós já estamos a conversar. Dali ao preço. É só dizer um número. Né? Lança-me um número e ponto. Não queres mais me ouvir, resolveste o problema. Mas você arrasta o assunto porque a vaidade ainda te cobre, né? A doutoromania, o título, eu não posso tratar com o senhor no meu número pessoal. Bom, de conceito os números não são pessoais, porque nos números nós temos chamada. Ou seja, quando eu tenho um número, eu tenho de saber já que eu tenho de receber chamadas.
Então, quando alguém me diz que tem um número pessoal, está a me dizer que não quer tratar com o público, então é melhor não ter. Não estar neste ambiente de... É melhor não ter, porque se eu tenho um número de telefone, ele tem de ser público, ele tem de ser partilhado com as pessoas. Porque sabendo quem me deu o número. Bom, se a chamada for indesejada, é dizer, senhor, é um engano, não sou eu. Ponto. Não estou em condições de lhe responder agora, dá-me 10 minutos, 20. Pelo menos finja só. Né? Pelo menos não estou aqui a trazer as pessoas para o fingimento, para a artificialidade. Mas pelo menos faça só de contas que a coisa está a bom caminho e pode haver uma solução. E depois entregue o assunto a uma outra pessoa para tratar. Dali a me dizer, não, esse número é meu. O senhor, mas por que o senhor me liga do meu número pessoal? É o número que me deram, senhor. E está a perder uma grande oportunidade de negócios. Poderia então, ser só da sala e poderiam vir grandes negócios. E então eu falava um bocadinho de que a assertividade está nisso, né? O problema da assertividade, uma das barreiras na assertividade, não é só interna, é também interinstitucional. Porque esse podia, por exemplo, ser um contrato de uma empresa estrangeira milionária com a Grainc, por exemplo. E isso está a acontecer aqui, imagina estar a acontecer aqui na Grainc. Senhor, de onde é que tirou o contacto da Grainc? Bom, se a Grainc é uma instituição, a Grainc tem que estar aberta à comunicação. Sim. Quanto mais rápido e mais cortês, mais rápida e mais cortês for em responder as mensagens, os e-mails às pessoas, mais flexível ela fica aos negócios, ou seja, mais aberta ela fica aos negócios. E mais ampla é a rede de negócios, mais amplo é o networking, né? Então, mais gente conhece, mais gente recomenda. Há pessoas e empresas que não podem ser recomendadas hoje, porque, sim, não me liga. Não oferece credibilidade. Não liga do meu número pessoal, liga. E por falar disso, temos, por exemplo, hoje as redes sociais são muito intensas e está a ser um canal também de vendas, né? Agora, imagina, e nós aprendemos isso, eu posso dizer até que aprendi da forma dura, porque num outro negócio perdemos muitos clientes, porque na altura não tínhamos respondido os clientes a tempo. Então, imagina no Facebook ou no WhatsApp, o cliente pergunta por um produto e leva horas para dar-lhe o preço. Depois ele pode dizer que quer e depois, quer dizer, quando demos por conta, e naquele momento ele está a ser bombardeado com outras ofertas. Nós temos de pensar assim. Hoje, a exclusividade está a desaparecer. Há poucos produtos e serviços exclusivos. Então, enquanto... Uma das coisas que nós temos de ter já em mente é aquelas mensagens instantâneas do e-mail e do WhatsApp que nós fazemos vai ser respondido em breve. Ou é breve. Mas o breve quanto tempo? É o que falávamos em off. Ou é breve ou não é. Né? Porque se vai ser respondido em breve, o máximo é, depois que disparou aquela mensagem, tem um ser humano lá para dizer... Olá, sou o fulano, à sua disposição para isso. Se vai ser respondido em breve e leva 2, 3 dias, tem que saber que há um concorrente seu que nem tem mais aquela mensagem instantânea no telefone ou na plataforma que usa. Mal recebeu é X. Disponível a entrega no ponto tal, às X horas. Se pegar X quantidades, vai ter o desconto de X. Quer avançar? Quero. Eis o IBAN. Pronto, as coordenadas estão ali. Fechou o negócio. Simples. Menos de 30 segundos, o negócio está fechado. Mais uma venda e mais crescimento para a empresa. Se nós continuarmos... há muita coisa que nos envolve e nos cria barreiras. Às vezes retira a nossa assertividade, porque no mundo dos negócios temos que pensar a assertividade na perspectiva de vendas. Sim. E quando eu digo perspectiva de vendas, não é só no conceito produto, mas também no conceito serviço. Fazer com que internamente estejamos preparados na tal questão do que eu estava a dizer, no domínio da visão, no desfazer das barreiras,
no resolver as dificuldades para que o Pedro, depois de um dia de trabalho, consiga dizer ao Mário, olha, não fiz o meu trabalho a 100% porque faltou isso, e gostaria de ter o seu suporte nisso e naquilo para que amanhã eu volte. Em resposta, o Mário me diga, está bem, não temos A, não temos B, mas temos C. E avance com C e D por enquanto e vemos isso. Está vendo? Ali a máquina está oleada, está a funcionar. Está fluida, a comunicação está a funcionar. De contrário, bom, estou a fazer, estão-me a pagar um salário, estou insatisfeito, mas ainda não tenho outro lugar para ir. Mas vou continuar aqui. E eles fingem que me pagam, eu finjo que trabalho e ninguém se magoa, mas se a empresa falir, falimos todos. O conceito que nem patrão, nem empregado, nem colaborador, parceiro, sim. As pessoas não querem ter esse conceito, não querem abraçar. A empresa, se falir, vamos todos para casa. É quem investiu perde. E quem é parceiro desta visão, desse investimento, também perde. Okay. Perde. Estamos terminando o programa. Não devíamos terminar sem antes tocarmos um pouco. E já deu aí uma pincelada em algumas técnicas. Não dá para fugir delas, né? Não dá para fugir delas. Se calhar podes ter aí 2 ou 3 técnicas assim, de assuntos pontuais. Um que levantamos foi aquele do líder que está sempre a gritar para o funcionário. Mas aqui no off estávamos a brincar e estávamos a falar um pouco até nos relacionamentos. Ok, vamos voltar para o ambiente empresarial. Um funcionário que chega atrasado, por exemplo, constantemente à empresa. Entre o líder, o chefe, gritar para esse funcionário, que é uma forma de comunicação não assertiva, com arrogância, e o líder estar do outro lado, a passiva, pronto, calado, não diz nada. O meio termo é a assertividade. Num caso desse, o que é que recomendaria? Como é que seria uma abordagem assertiva para esse funcionário? O assertivo é chamar primeiro e entender as razões do atraso. É assim, precisamos entender, e num momento recente eu disse que as empresas as organizações precisam entender que não trabalham com máquinas, trabalham com pessoas com dores, com dificuldades, com ansiedades, com sonhos, com expectativas. E então uma das coisas que melhora o ambiente colaborativo é entender as dores, as dificuldades das pessoas. A empatia, neste caso. Tem de haver empatia. Tem de haver empatia. Bom, nós temos os tais líderes, chefes, né, do só te olho já. Eu falar mais que só te olho já. Bom, isso não me resolve o problema. Isso nem a ti também. Isso não me resolve o problema de continuar a atrasar, porque provavelmente eu esteja a passar por dificuldades até do ponto de vista salarial, por causa de uma situação familiar, etc., grave, que todo o meu salário teve de ir atender essa situação. Então eu estou a vir a pé diariamente de um ponto para a empresa. Só que você não está a me dar espaço de te explicar isso. Está a me dizer, de explicar isso, está a me dizer que só me olha já. E quem diz que só me olha já está a dizer, bom, eu cheguei ao cúmulo do cansaço. Pronto. Você que sabe, se quiser ir embora também pode, se não quiser, você que sabe, mas só te olho já. Ou até dizer, mas você anda a pensar que essa é a tua casa, vem a hora que... Que é o lado agressivo. É o lado agressivo. Caso. O assertivo é chamar, entender e ver se pode conjuntamente resolver este problema ou melhorar esta situação, minimizar esta situação da melhor forma possível. Porque um adulto consciente, saudável, mentalmente saudável, sabe que se a empresa abre às 8 horas, se o horário laboral é a partir das 8, antes das 8 deve estar no local. 2 minutos, 1 minuto, 5, não importa.
pelo menos até 8 horas deve estar no local. Se a partir, até as crianças que estudam, né, que estudam no primário, etc., sabem que 8 horas é hora de entrada. Se a partir das 8h15 esta pessoa começa a chegar, nós temos de ter necessidade, temos de ter empatia de saber o que é que leva esta pessoa a se atrasar. O atraso é constante, não é só teu olho já. Nós já sentamos. Como é que ficou ultrapassada aquela situação? Da última vez disseste-nos que tinhas isso, isso e aquilo. Continua. Não continua. O que é que mudou? Em que é que nós podemos... Diz-nos de formas a podermos ajudar, intervir de qualquer forma. De alguma forma nisso. Mas estamos a falar da empatia de um lado do líder, mas também estamos a precisar, o parceiro, o colaborador também precisa ter inteligência emocional, ser empático para se colocar na posição do líder e entender que impacto é que... Como é que ele se sentiria se ele estivesse nessa posição, certo? Há aqui uma outra questão, antecipação. Claro, o líder não é nenhum quimbanda. Então você tem de saber que, para não haver esse desconforto, se a primeira vez foi o líder que foi atrás de ti, a segunda vez tem de ser você a antecipar o desconforto, porque os irritantes eles existem, vão ter que surgir num ou noutro momento. Mas se por um lado já foi o líder empático consigo, por outro lado tem que ser você a se antecipar para depois não criar este. Senão também fica assim, fica essa tal ideia do só te olho já, né? Não, só te olho já. Te dizer mais que... O líder não é quimbanda. Gostei dessa. Não é adivinho. Não é nenhum quimbanda para depois... ele se está a fazer assim, provavelmente não. Por causa disso. E depois nós não somos crianças, né? Nós não somos crianças. Jogar na antecedência, às vezes, na antecipação, às vezes é melhor, porque isso nos ajuda até a permitir que se o Mário não vem ou tem dificuldade de chegar às 9 horas, o Pedro, que trabalha com o Mário, vai fazer no início do dia a sua parte. Vamos dividir turnos, não vem mais, não precisa vir a pé de não sei aonde e chegar aqui suado, cansado. Como você já nos disse o que se passa. Mário, das 8 às 10 horas, trabalhas a dobrar para cobrir. Quando Pedro vier, Pedro das 10 às 14, não espere mais que o Mário faça por ti o seu trabalho. Ok. É uma solução muito plausível. Ok, estamos mesmo no fim do nosso programa. Podemos deixar aqui algumas dicas ou poderíamos sumarizar as ideias mais concretas, as ideias mais importantes, se posso usar o termo que tiramos dessa conversa para que os nossos telespectadores, nossos amigos, empresários, empreendedores ou mesmo os estudantes nesta área possam aqui tirar um takeaway. Se me permitem, estamos a usar muitos termos ingleses, né? Um takeaway que se pode produzir daqui com os restos do que já consumimos é: primeiro, comunicação assertiva é a habilidade de nós podermos transmitir ideias, sentimentos de forma clara, direta, sem ferir os outros. Para que sejamos assertivos, é preciso que primeiro saibamos também de como é que os outros vão nos perceber. Ser assertivo não é eu poder dizer de forma clara, direta, etc., aos outros as minhas ideias, sem eu saber se o Mário está disponível a me receber nesta comunicação. Sim. Então, um dos pilares disso é a empatia, e o outro pilar é mesmo eu saber quem é o Mário. Quem é o Mário e como é que eu estou com o Mário. Que conforto é que eu tenho para dar um feedback ao Mário. 2, no processo da comunicação assertiva não pode faltar a escuta ativa. A escuta ativa para que eu possa, naquilo que não entender,
perguntar e ficar claro entre nós que o que nos dissemos um ao outro está claro. Não é ele me disse isso, vai ver só. Né? Mas ele, com que direito é que ele me diz isso? Não. Eu tenho de me sentir no direito de dizer as coisas, mas que estas coisas são ditas sem ferir, no respeito, na humildade. E pronto, sem trazer aqui a ideia do com todo o respeito. E geralmente quando nós dizemos com todo o respeito, queremos dizer outra coisa lá atrás. Não. Para ficar claro, Mário, pronto, gostaria de que considerasses a possibilidade de... É uma técnica. Gostaria que pensasses na hipótese de, em lugar disso, que tal experimentar? Se fizesse isso. Não concordo. Bom, não concordar não te dá a possibilidade de absorver mais nada. Entendo o que me dizes. Cortou o diálogo, cortou a comunicação. Sim, entendo o que me dizes, mas eu penso diferente. Entendo o que me dizes, mas por que não? Então, eu sei que quando eu disser alguma coisa ao Mário e o Mário me responder que entende o que me diz, eu pelo menos já sei que provavelmente ele não vai fazer, mas ele vai pensar. Exato. 2. Terceiro, no caso? Sim, terceiro. Evitar a agressividade e a passividade. Porque em muitos passivos estão escondidas as melhores ideias. Então, com a comunicação assertiva, dá para sacar dos passivos aquilo que em muitas reuniões podia ter sido dito. Então, é preciso criar espaços alargados, espaços de conforto para que as pessoas consigam, no melhor tempo possível e no seu conforto que tiverem, dizer as coisas sem medo e sem receio. Bom, diretor, eu acho que o diretor costuma nos dizer A, B, C, mas se nos dissesse de outra forma, nós até entendemos quando nos diz, só que fere. O diretor costuma dizer que aqui ninguém lhe entende. Será que o diretor não acha mesmo que 30 pessoas aqui... Será que 30 pessoas, nenhuma delas... de entender. Enfim. Depois pode-se trazer aqui também a ideia de criar um maior número de canais de comunicação. Maior número, mas tem que ser canais que funcionam. Não basta tê-los, eles devem ser... que sejam funcionais. Eles devem ser funcionais. Quer seja o e-mail, quer seja as redes sociais, quer seja a carta que já está ficando obsoleta. Né? Devem ser funcionais. Para fechar mesmo, é preciso que nós saibamos que quem dá um feedback tem de saber acompanhar. Nós, quando hoje, o conceito às vezes que temos de feedback bom, dei o feedback e vou-me embora, né? Eu falei, não. Eu, quando dou o feedback, eu tenho de ir atrás. Depois dizer, Mário, há um mês conversamos a respeito de como é que estamos. Mesmo que eu não seja o chefe, o assessor, o diretor, mas é para ver se sentiu confortável ou não em... Mário, com aquele... Sim, Mário, a última vez que conversamos, sugeri... Ou então esta pessoa vir depois me dizer, olha, Pedro, em função do que me disse, fiz isto, fiz aquilo. Gostava também de saber se é assim que me estavas a dizer. Pois, sem falar mesmo da necessidade de medir resultados. Medir resultados em todos os sentidos. Hoje as empresas, as pessoas, os casais, as famílias, os amigos precisam entender que sem inteligência emocional e sem comunicação assertiva são capazes de não produzir absolutamente nada. As grandes barreiras que nós temos, quer físicas, quer intelectuais, quer emocionais, elas estão associadas à forma como nós nos comunicamos. Logo, para fechar mesmo, é importante que as pessoas
tenham em consideração estes aspectos. Feedback, espaços de abertura para feedback, ir atrás, o tal chamado follow-up.